Não são todos os leitores que gostam de contos, porque, devido à brevidade deles, a gente se sente muitas vezes jogado no meio da história, né? Numa história que já está em andamento. E também porque, frequentemente, os contos não têm um final fechado. Então, para quem aí não gosta de finais em aberto, normalmente se incomoda com um pouco com esse tipo de narrativa. Eu, embora não leia contos com tanta frequência, gosto bastante. E esse mês, intercalando com outras leituras vitorianas, eu li alguns contos desse período e é justamente sobre eles que eu venho conversar com vocês nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Carlos, bem-vindos ao canal Livros e E-Books e a mais um vídeo do Victober. Esse projeto incrível que está sendo conduzido por vários canais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, em que estamos dedicando o mês de outubro à leitura de obras vitorianas, que é a literatura de língua inglesa que foi produzida durante o reinado da Rainha Vitória, lá no século XIX. Na literatura inglesa, o conto nem sempre teve um lugar de destaque. Durante muito tempo, ele foi visto como um gênero menor, mais popular, sem muita qualidade literária, esnobado inclusive por grandes escritores. A literatura do país sempre foi mais voltada para a poesia e principalmente para o romance, porque esse gênero permitia aos autores um desenvolvimento maior da trama, com mais personagens, mais campo para descrições detalhadas, não só dos cenários, mas também dos trajes, dos costumes, e um desenvolvimento maior também dos sentimentos dos personagens. E só na segunda metade do século XIX é que o conto começou a ser mais divulgado, justamente por conta da mudança das condições sociais ocorridas durante o período vitoriano. Com a grande industrialização dessa época e consequente êxodo rural que se seguiu, a população das cidades britânicas aumentou de tal forma, e bem como a escolarização também, a diminuição do analfabetismo, e com isso o consumo de jornais e publicações, especialmente de leitura mais rápida, voltada para essa grande massa leitora, disparou. E também por conta da grande efervescência cultural desse período, com a expansão do Império Britânico por terras exóticas da Ásia e da África, isso tudo dava muito tema, muitos temas. Então é justamente dessa época que são essas grandes histórias de explorações, de aventuras, de países exóticos, de costumes diferentes. E as novidades científicas dessa época também despertaram grande interesse da população. Sem contar, é claro, crimes escabrosos e sem explicação. E como essas publicações estavam sempre à procura de novos autores e histórias curtas, de preferência sensacionalistas, o conto se tornou um dos gêneros literários perfeitos para isso, porque era uma literatura de consumo mais rápido. Então, justamente nessa época aí que começaram a surgir com bastante frequência histórias de ficção científica, de terror, tudo mais voltado para essa grande massa de leitores que começava a despontar. E muitos autores, tanto conhecidos como desconhecidos, passaram então a se dedicar ao conto, e dos mais variados gêneros, mas com um destaque maior para o sobrenatural, para o misterioso, além do surgimento do que seria mais tarde conhecido como ficção científica. Na minha opinião, os contos são uma excelente vitrine da escrita de um autor, porque ele nos permite conhecer de uma forma rápida o estilo do escritor sem encarar logo de cara uma obra mais extensa. Mas mesmo quando nós já conhecemos o autor, através dos contos nós temos uma visão mais ampla da sua obra, sem ficarmos presos apenas aos seus livros mais conhecidos. E esse é bem o caso aqui desses. No ano passado, durante o Victober, eu li alguns contos aleatórios, retirados de publicações diferentes, mas dois deles foram desse livrinho aqui,
O Livro de Bolso dos Contos Ingleses, da Ediouro. Um livrinho bem antigo, que eu consegui em e-book, e apesar de ser bem curtinho, traz um bom apanhado de contos britânicos. A seleção, tradução e notas dos contos dessa edição são do Aurélio Buarque de Holanda e do Paulo Ronay, ou seja, é garantia de qualidade inquestionável, né? É um livro curtinho. Antes de cada conto tem uma microbiografia de cada autor e é bem interessante. O livro tem 11 contos e apenas 8 deles são vitorianos. E no ano passado eu li 2 deles, que foram O Homem que Queria Ser Rei, do Rudyard Kipling, e O Sardo Melancólico, do Thomas Hardy. Eu vou deixar os links para os respectivos vídeos, tanto aí nos cards quanto na caixa de descrição. Então sobraram 6 contos e eu resolvi lê-los esse ano, e sobre eles que eu venho falar agora com vocês. E como eu não li esses contos em sequência, eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho diferente. À medida que eu ia lendo os contos, fui gravando um pequeno resumo, um breve comentário sobre cada um, e agora juntei tudo e venho trazer aqui nesse vídeo para vocês, quase como uma espécie aí de vlog de leitura. Espero que vocês gostem. Então vamos aos contos. Acabei de ler o primeiro conto do livro de contos ingleses, que é o Horatio Sparks, do Charles Dickens, um conto muito engraçado, em que um camarada que enriqueceu com aplicações financeiras, mas busca desesperadamente a aceitação da sociedade, vê a oportunidade de casar a filha com um rapaz que aparece ali num evento da sociedade inglesa, que ninguém conhece, né? Ninguém sabe se é um príncipe estrangeiro, se é algum nobre de outro país, mas aparentemente o camarada é muito culto, muito bem apessoado, tem posses, né? Então ele fica interessadíssimo em casar sua filha mais velha com esse rapaz. Então ele oferece um jantar para ele, só que ele tem que tomar cuidado, porque nesse jantar, além do filho, que é aquela pessoa que só abre a boca na hora errada para falar bobagem, que vai participar também do jantar, além disso, se convida para o próprio jantar o cunhado dele, que é um camarada que possui uma loja e se orgulha muito de ser comerciante. Mas o personagem aqui do conto não quer que esse rapaz, né, esse bom partido da filha, saiba que eles têm origem humilde. Então ele fica, durante esse jantar, o tempo todo tentando impedir que o filho e o cunhado abram a boca e falem alguma coisa e causem uma má impressão para esse rapaz. E um tempo depois, a filha, né, essa filha que está querendo se casar junto com a mãe, vão fazer compras, e aí elas vão, de uma forma bem inusitada e inesperada, vão se deparar novamente com esse rapaz, e numa situação que não é exatamente o que elas esperavam. Um conto divertidíssimo, né? E vale a pena conhecer também, uma face bem mais humorada do Dickens. Se eu não me engano, esse é um dos primeiros contos dele, em que ele ainda escrevia mais para publicações, né, do que ainda estava engatinhando aí na carreira de escritor. Vale a pena conhecer, gostei bastante. Aproveitando meu horário de almoço para colocar a leitura em dia, acabei lendo mais um conto dos contos vitorianos, e dessa vez foi Uma Cama Terrivelmente Esquisita, do Wilkie Collins, em que um camarada vai a uma casa de jogo bastante suspeita e acaba quebrando a banca desse local, e com medo de ir para casa com todo o dinheiro que ele recebeu, resolve passar a noite ali no local, instigado e embebedado também pelos donos do estabelecimento, que vão durante a noite usar de um artifício ali bastante perigoso para recuperar o dinheiro perdido. E é um conto assim que pode ter sido até inovador na época, mas para a gente, hoje em dia, principalmente quem assistiu já os filmes aí do 007 ou qualquer outro filme de espionagem, já no meio do conto já entende um pouquinho o rumo que o conto vai tomando, né, e o que vai acontecer. Então não é um conto nada de especial, é interessante, é divertido, e ele lembrou um pouco
inverpou-se o pêndulo do Edgar Allan Poe. Logicamente, sem aquele lado do terror psicológico que o conto do Poe tem. Esse é mais para aventura, é um conto bem mais leve, mais cômico. Então, valeu a pena conhecer, né? Principalmente porque a gente não tem muita coisa do Wilkie Collins lançada aqui. Mais um conto lido, A Esfinge Sem Segredo, do Oscar Wilde, em que dois antigos amigos de universidade se reencontram em Paris, e um deles, né, aparentemente está com algum problema, o outro pergunta o que é, e ele revela que está apaixonado por uma bela viúva que tem ali à sua volta algum tipo de mistério. E querendo saber a verdade, ele acaba perdendo esse amor, né? Depois de ouvir a história, o amigo supõe que ele descobriu toda a verdade, o segredo da moça. Mas será que descobriu mesmo? Como o narrador da história diz para o amigo, né? As mulheres foram feitas para serem amadas e não compreendidas. Conto bem curtinho, mas que deixa muito em aberto, né? E a destacar, como sempre, a maravilhosa escrita do Oscar Wilde. Mais um conto terminado aqui para os contos vitorianos, né? desse livrinho, e mais um conto do Oscar Wilde. E um conto bem diferente, né? Porque é um conto infantil. E muita gente não sabe, mas ele escreveu um livro de contos infantis chamado Príncipe Feliz e Outras Histórias, baseado nas histórias que ele inventava para os seus filhos. E esse conto, que é o conto que dá título a esse livro, está aqui também nessa coletânea, é considerado um dos mais bonitos contos infantis ingleses. E realmente é um conto, sim, apesar de ser infantil, ele é aquele tipo de conto interessante para todas as idades, né? Um conto muito bonito. Ele conta a história de um príncipe que governava uma cidade, e tanto a cidade quanto o príncipe eram muito felizes. E quando ele morreu, ele foi transformado numa estátua, colocado num pedestal muito alto, ali na praça, e ficou ali, né, considerada a estátua do príncipe feliz. E durante uma viagem, uma migração para o Egito, um bando de andorinhas, uma andorinha de um bando, ela para ali para descansar, e resolve descansar ali debaixo dos pés da estátua, e sente algo caindo em cima dela, e vê que é uma lágrima. E ela descobre então que o príncipe, que essa estátua não só preservou a imagem dele, mas também a sua alma. Então ela percebe que ele está triste, e ele diz que é porque ali do alto daquele pedestal ele vê muita coisa que o deixa triste. Ele vê a pobreza, ele vê a miséria, ele vê o sofrimento de muitas pessoas, e que isso o deixa triste. Então a andorinha fica comovida e se oferece, né, pergunta se pode fazer alguma coisa para ajudar. E ele então, né, mesmo que ela tenha ele pede a ajuda dela, e mesmo que ela tenha que perder a viagem do resto do bando, né, se desgarrar do bando durante a sua migração, mas ela resolve ficar ali para ajudar o príncipe a recuperar a sua felicidade. E é um conto, né, depois o desenrolar dele eu não posso falar mais, mas vale muito a pena conhecer. Também tem, fácil de encontrar por aí. Então foi mais uma leitura excelente. Oscar Wilde, não tem como não ser, né? Dia frio, chuvoso, ótimo para ler mais um conto vitoriano. E o conto dessa vez foi o Escriturário de Corretagem, do Conan Doyle, que é mais um conto do Sherlock Holmes, lançado, deixa eu conferir aqui, em 1893. E nesse conto o Dr. Watson tira uma pequena licença da sua clínica médica para ajudar o Holmes num novo caso. E o novo cliente do detetive fica sabendo de uma vaga de emprego numa firma de corretagem com um salário excelente. E então, quando ele vai ver esse emprego, ele recebe uma nova proposta de um homem que lhe oferece um outro emprego, ganhando o dobro do que ele ganharia nessa firma, né, desde que ele não aparecesse para preencher essa vaga do primeiro emprego.
E ele acha essa situação bem estranha, contrata o Sherlock para que descubra qual é o mistério ali por trás dessa firma, né? E o interessante desse conto é que o próprio cliente do Sherlock é que consegue desvendar pelo menos grande parte do mistério, né? Com pouco envolvimento mesmo do próprio Holmes, né? E como foi uma releitura, né? Eu já falei aqui no canal de todos os contos, todas as histórias do Sherlock Holmes, eu vou deixar o link para o vídeo onde eu detalho mais sobre esse conto para vocês darem uma olhada. Estou aqui com o meu cafezinho, acabei de ler o último conto, pelo menos dos vitorianos desse livro, que é A Maçã, do H.G. Wells, que é um conto publicado em 1896. E o Wells, né, foi considerado um dos precursores da ficção científica, mas esse conto, A Maçã, não tem nada de ficção científica, ele está mais para um conto fantástico, né, um conto de fantasia. Dois passageiros de um trem indo para uma cidade do interior. Um deles acabou de se tornar professor, se formar professor, e está indo assumir o cargo numa escola do interior. E e ele tem essa identificação ali na bagagem. E o outro, então, quando percebe que ele é professor, pergunta: não, você como professor deve ter conhecimento, assim, deve ter uma sede de conhecimento muito grande, né? Eu falei, claro, por isso me tornei professor. E oferece, então, eu vou te oferecer um presente. E oferece a ele uma maçã, uma fruta, mas ela pelo que eu entendi aqui, ela tem uma luz própria, ela é diferente, ela é uma fruta amarelada, mas parece que ela emite alguma espécie de luz. E ele fica intrigado com aquilo, né? Pergunta que fruta é aquela. E o camarada conta então para ele uma história muito mirabolante de que aquela seria uma fruta da árvore do conhecimento, né? A mesma árvore que causou a queda do Adão e da Eva e a sua expulsão do Jardim do Éden. Ele conta que em uma viagem à Armênia, ele foi perseguido, ele conta lá uma história mirabolante e acaba se deparando com essa fruta. E como ele já está velho, ele tem medo do impacto, dos efeitos que a fruta possa ter nele. Ele oferece então para esse jovem, que é professor, teria sede de saber todo, de obter com aquela fruta todo o conhecimento da humanidade, né? E começa então um diálogo muito interessante entre os dois sobre as questões morais de se ter todo esse conhecimento. Um conto muito interessante, muito bacana. Se não for o melhor, é um dos melhores do livro, que vale muito a pena conhecer. Não é muito falado, né? O Wells é mais conhecido pelos seus livros de ficção científica, mas eu deixo aqui a indicação. Em resumo, eu achei que esse livro dá um bom apanhado da literatura vitoriana como um todo, embora, claro, né, estejam faltando aqui vários nomes bem significativos do conto inglês. Mas para o tamanho e proposta do livro, que é justamente apresentar exemplos da escrita dos autores, eu acho que ele cumpriu bem o seu objetivo. Ficaram faltando a leitura de 3 contos que não são vitorianos, então eu pretendo fazer a leitura deles em algum outro momento e trago aqui para vocês, provavelmente em algum vídeo aí de leituras mensais. Essa edição do livrinho, como eu falei, não está mais à venda, mas não é difícil encontrá-lo em sebos e na estante virtual, inclusive com várias capas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. De qualquer forma, todos os contos desse livro, como são clássicos, né, estão em domínio público e não é difícil encontrá-los na internet. Eu vou fazer uma pequena busca, o que eu encontrar por aí eu vou deixar na caixa de descrições. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal, se estiverem chegando agora. E assistam também o conteúdo do restante do pessoal para esse Victober. Basta colocar aí na pesquisa dos vários meios aí disponíveis, né, a hashtag VictoberBrasil, que vocês vão encontrar muito conteúdo interessante. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.